Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril de 2026, terceira semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. No caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi, e nisso apareceu um eunuco de Etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo a profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-te deste carro e o acompanhe. Filipe correu. Ouviu o eunuco ler a profeta Isaías e perguntar: Tu compreendes o que está vendo? O eunuco respondeu: Como posso? Ninguém não me explica. Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem das Escrituras era assim, que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, a qual o cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça, e seus descendentes, quem os poderá anumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me explique de quem o profeta está falando, dizendo isto. Ele fala de si mesmo ou refere de alguém outro? Então Filipe começou a falar, partindo das passagens das Escrituras, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos águas, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou para o carro dois dos descerem para a água, e Filipe o batizou. E o eunuco, quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e prosseguiu a sua viagem cheio de alegria. Filipe foi para o Azoto, e passando diante, evangelizou todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 65. Versículos de 8 a 9, versículos 16 a 17 e versículos 20. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. Ele que dá vida à nossa vida e não permite que vacile os nossos pés. Aclame ao Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que Deus temeis, vinde a escutar. Vou cantar-vos todo o bem que ele me fez. Quando ele me gritou e elevou, já havia a gratidão em minha boca. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus, me escutou. Não rejeitou minha oração e o meu clamor, e nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamação ao Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai.
eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E vossos pais comeram o maná no deserto. No entanto, morreram. Eis que o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar nessa terceira semana da Páscoa. Na leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, naquele dia o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, a caminho desse Jerusalém Gaza, no caminho deserto. Filipe levantou e foi. Nisso apareceu o eunuco de Etíope, ministro da Calácia da rainha de Etíope, administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em Jerusalém para a peregrinação. Ele estava voltando de volta para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se deste carro e acompanham. Filipe correu, ouviu o eunuco ler a profecia do profeta Isaías. Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém não me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta do livro do profeta Isaías. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, ao qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles os humilharam e lhe negaram a justiça, e seus descendentes que os poderá emunerar, pois a sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliquem. De quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou refere a alguém ou outra pessoa? Então Filipe começou a falar. Partindo dessas passagens das Escrituras, anunciou Jesus ao eunuco. E eis que as passagens do caminho chegaram a um lugar aonde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos águas. O que impede que eu seja batizado? E o eunuco mandou-o para o carro. E os dois desceram para a água e Filipe o batizou. O eunuco, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais Filipe e o prosseguiu sua viagem cheio de alegria. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: as nações glorificam ao Senhor nosso Deus, anuncie a alta voz ao seu louvor. Ele é quem dá a vida à nossa vida e não permite que vacile os nossos pés. Todos vós que Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todos os que ele me fez. Quando o meu grito, ele elevou. Já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou e não rejeitou a minha oração e o meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Já no Evangelho narrado segundo São João, capítulo 6, versículos 44 a 51, naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, a não ser o Pai que me enviou, e não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia.
Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis que o pão que desce do céu, que dele comer nunca morrerás. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Que possamos sempre alimentar deste pão vindo do céu, deste pão que é o Senhor Jesus, dada por nós através da liturgia da palavra e da liturgia da Eucaristia, através da Santa Eucaristia. Que possamos sempre estar presente cada dia, alimentando dessas dois banquetes e vivendo cada dia mais e anunciando o amor e a misericórdia do Senhor por todos nós, hoje e sempre. Amém.